Olá, amigos do canal Varal. Muito obrigado por você estar agora ligadinho conosco, nos dando mais essa oportunidade de levar e conduzir para você mais algum tema importante. Hoje nós vamos falar de situações que nós passamos no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não compreendemos. Quando você está no deserto, o que é o deserto? Ah, mas eu estou passando por provas, eu estou passando por situações que têm complicado muito a minha vida e eu não consigo entender que eu estou no deserto. Ora, mas é assim mesmo. Tem momentos de nossas vidas que nós entramos no chamado deserto. Por quê? São situações, provas, lutas que você passa. Mas vamos começar então a falar um pouquinho. O mundo, de qualquer forma, a educação que a gente passa, quando você faz um teste por uma empresa, é para fazer uma avaliação sua. Um teste é definido com a intenção de mostrar o progresso e a melhoria daquela pessoa que fez aquele teste. E também é para determinar se ele está pronto para o próximo nível de ensino. E a prova que você faz lá é para fazer uma avaliação sua. Às vezes uma prova escolar, uma prova de conhecimento. Mas, espiritualmente, o deserto, o que é o deserto? O deserto é uma maneira pela qual nós somos testados para nós nos prepararmos para a próxima parte de nossa jornada. Todas as provas que você passa na sua vida têm um sentido. Tem algo motivacional que gera em torno daquilo. E a área principal do nosso teste está em nosso caráter. Por que eu estou falando isso? É para você ter o poder de suportar. Caráter é quem somos em particular quando ninguém está por perto, ninguém está vendo, ninguém está te olhando. É a parte de nós que molda invisivelmente nosso eu exterior. E, inevitavelmente, toda a nossa vida. Uma pessoa ela pode ser até bem-sucedida. Ela pode ser eficiente, ela pode ser carismática, mas se você tiver falhas em seu caráter, nenhuma dessas outras coisas importará. Porque você está no erro. Cada um de nós devemos entender que nós somos limitados e imperfeitos. E as provas que nos vêm é para nos direcionar. Todos nós temos falhas em nosso caráter. E ninguém é perfeito. E, portanto, não deve nos surpreender muitas coisas que acontecem, a não ser uma coisa que a gente tem que fazer, seguindo Jesus. Ele começa a trazer a cura, a mudança profunda em nossas vidas pessoais e privadas. Essa transformação que começa a ser visto pelos outros à medida que nós crescemos em nossa caminhada com Deus. Quando você está em prova, você procura o Senhor, é a única solução que você tem. Você está no deserto, você está ali, cheio de necessidades. O deserto ele tem uma maneira muito interessante de moldar o nosso caráter. Através das provas, das lutas que você passa. A hora que você pensa que você está no vazio. As longas esperas. As duras condições de perda e vazio. Ela tem uma maneira de testar nossos corações. E por suas vezes, testar o nosso caráter. Você só vai resolver os seus problemas no momento em que você procurar o Senhor. O que pensamos? E o que dizemos? E o que fazemos, então, diretamente ligados a quem somos no fundo? Preste bem atenção. Porque tem suas
peculiaridades. O deserto tem uma maneira estranha de abrir a cortina do nosso homem interior. Porque a gente se sente num vazio, sozinho, sem nenhum recurso para nos ajudar a ver quem realmente somos no nosso fundo, conforme a nossa reação, conforme as nossas atitudes, conforme nós nos prostramos diante disso. O deserto, ele molda nosso caráter espiritual. E essa difícil fase espiritual é que nos leva muitas vezes à reflexão. Na Bíblia, vários homens passaram pelo deserto. Sim. Como Moisés, Elias, Jesus, João Batista. Moisés, preste bem atenção. A missão dele era liderar o povo israelita pelo deserto do Sinai, e foi por 40 anos, enquanto fugiam da escravidão no Egito. Foi luta, foi duro. E ele recebeu os 10 mandamentos no deserto. Desculpem. Só que ele morreu pouco antes de entrar na terra prometida. Elias encontrou Deus. Elias também passou pelo deserto. Ele encontrou Deus em um sussurro suave no deserto. Ele aprendeu sobre a importância do descanso e renovação espiritual. E a figura mais importante que passou pelo deserto, quem foi? Foi Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Até Jesus, meus amigos. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele teve fome e resistiu às tentações. E o inimigo oferecia para ele pão, oferecia para ele condições para ele se livrar daquela passagem que ele estava tendo. Até mesmo João Batista, que pregou no deserto da Judeia, ele usava roupas feitas de pelo de cabelo, com um cinto de couro, se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. João foi figura importante, foi o precursor da história. Antes de Jesus Cristo, ele já estava lá no deserto. E Josué também nasceu no Egito e participou do êxodo do povo judeu em direção à terra prometida. Cada um teve os seus momentos difíceis. E ele cresceu no deserto durante os 40 anos de peregrinação, liderada por Moisés. Mas a luta está difícil, está muito complicado, eu não aguento mais. Permaneça fiel e reverente a Deus que você vence. A palavra deserto, ela aparece, vejam bem o que eu vou falar, 320 vezes no Antigo Testamento e 48 vezes no Novo Testamento. Ele fazendo um total de 368 vezes em toda a Bíblia. Quer dizer, tem várias coisas que colaboraram. O rei Davi, em muitos dos seus salmos, sobre os seus sentimentos e a sua natureza imperfeita, com uma honestidade assustadora. Davi também clamava, pedia, estava sempre em situação difícil. E algo poderoso nessas declarações foi que ele reconheceu sua vulnerabilidade. Ele também não estava longe de passar por essas provas. E sabendo que seu Deus era o Deus Todo-Poderoso, que podia mudá-lo, para mudá-lo. Mas seu amor era tão firme que nada poderia mantê-lo afastado do amor do Senhor. As lutas vinham, as batalhas vinham, inimigo, perseguição, gente querendo derrubar e acabar com a vida dele. Se olhássemos mais de perto,
para nós mesmos e fizéssemos uma verificação do nosso caráter pessoal, o que nós encontraríamos dentro de nós mesmos? Será que nós estaríamos dispostos a ficar limpo diante de Deus? Essa é a grande pergunta. Será que você se manteria firme nas suas convicções? Você não mudaria? Porque tem pessoas que entram no deserto, sabe por quê? Porque escolhem atitudes duras contra pessoas honestas nas suas vidas. As suas vidas seculares. Tem gente que trabalha contra você. E colocam pessoas inocentes em sofrimentos, em situações difíceis. Jogam o quê? Jogam-as no deserto. Fazem com que ela vá lá ter sofrimento, faz com que ela vá lá sofrer, faz medidas ruins contra a vida daquela pessoa, atrapalha e tenta interferir na vida de pessoas com injúrias, calúnias, mentiras. E quando começa a sofrer diante dos seus atos, tudo tem um preço. A lei do retorno existe. Ela passa a culpar a vida. E sempre se sentem inocentes. Ela não tem noção do que ela fez. Só que, porém, assim sendo, ela esquece que Deus viu, ouviu e tomou as providências. Vamos observar um fato relevante, muito relevante. Lúcifer estava lá no paraíso. Ele se recusou a adorar a Deus. Não, eu não vou te adorar. Eu sou igual a você, eu sou mais que você, movido por inveja. Adão estava no ambiente do jardim do Éden e se entregou ao engano. Adão estava vivendo maravilhas. E Judas? Judas estava em um ambiente de milagres, colado em Jesus, dia a dia com Jesus ali. E mesmo assim ele traiu. Daniel, que estava lá no ambiente de leões, em que fora colocado, ele orava 3 vezes ao dia, adorando o Senhor. Nunca deixou de adorar o Senhor. Venceu o deserto espiritual que ele passava. Sadraque, Mesaque, Abednego, na fornalha, também adoraram a Deus. Paulo e Silas, em uma prisão, assim também o fizeram. Adoraram ao Senhor. Não esmoreceu. Continuou acreditando e sabia que a vitória seria muito próxima. Davi, em um ambiente de deserto em suas luta contra os seus perseguidores, inimigos, também adorou ao Senhor. Então presta atenção que eu vou falar. Pois não é o ambiente que define a sua ação. A sua ação gera no ambiente uma transformação. Davi estava no deserto, mas o deserto não estava em seu coração. Estava sofrendo, passando isso, mas quem estava no coração de Davi? Era Deus. Assim sendo, nós devemos lembrar que adoração, oração, reconhecimento, paciência, fez mudanças espirituais e físicas na vida desses que eu citei. Você buscou, você encontrou. Você jogou seu pão, você recebeu. Então pense bem e reflita e não desista pelos processos que nós estamos sujeitos à prova. As nossas atitudes correspondem sobre o quê? Sobre o que vamos passar espiritualmente. Basta no quê? Você ter fé e ter muita oração, ter aproximação com Deus, ter aproximação com o Senhor. Quem cava o poço, cai nele. Isso se chama a lei do retorno. Você plantou, você vai colher, não adianta. Deus está lá vendo. Portanto, devemos vigiar as nossas atitudes. Para que amanhã não nos colocamos. Você mesmo cria o seu deserto. Você mesmo cria a situação conforme os seus atos. Tem pessoas, o que elas fazem?
ela prejudica inocentes, criam situações para colocar aquela pessoa em situação difícil. Mas durante o percurso disso tudo, passa-se meses, anos ou até décadas, aí começa a cobrança do Senhor. Reflita seu modo de viver, suas ações, suas bondades e suas maldades. Porque tudo que você planta, você vai colher. Você não é melhor, não é diferente de ninguém. Não adianta você colocar coisas sobre vidas das pessoas inocentes, criar situações de dificuldade, seja no trabalho, ambiente familiar, relacionamento, financeiro. Tudo isso, amanhã você vai pagar. Às vezes nós mesmos entramos no deserto e não sabemos por que está acontecendo. Mas vai olhar lá atrás as suas atitudes, o que você fez. É muito complicado, gente. É muito complicado. Nós devemos estar sempre atentos. Não façam o mal. Façam o bem. Fazer o bem faz bem. Portanto, às vezes a gente está no deserto, lá, naquela secura, naquela areia, está tudo ruim, nada vai para frente, e aquilo está difícil, e você vem o desânimo e você se deixa se abater. Não se deixe se abater, não, porque você é importante para o Senhor. Você é importante para o Senhor. Você é uma pessoa especial para Deus. Saia desse deserto. Encontre uma posição espiritual diante dos problemas, porque às vezes fisicamente você não tem a solução, mas Deus tem a solução física, mas ela vem através da espiritualidade que você tem, através de um anjo, de uma boa ação, que Deus manda alguém ir lá te socorrer. Você nunca vai estar sozinho. É mentira. Eu já passei por situações complicadas. Já passei 2 vezes pelo vale da morte, desenganado. E tive momentos também que eu pensei em parar. Não, eu não aguento mais, Senhor. Isso é demais para mim. É muito peso. Ai, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Não. Levante a sua cabeça. Saia do deserto com oração, com persistência, com resiliência. E você vai chegar no objetivo que você quer. O deserto não é uma coisa eterna. O deserto não é aquela coisa que ficou na sua vida e não vai sair mais. Nós passamos por momentos e momentos. E às vezes a gente não acredita que nós vamos ser capacitados para superar aquilo. Pessoas que te usam, te magoam, que te ferem, te colocam numa situação difícil, mas fica ali plantadinho, não perca a esperança. Às vezes você fica em silêncio, sabe por quê? Porque o silêncio também é uma oração. Então, amigos, essa mensagem que eu estou para falar para você, saia do deserto, ore, busque, chegue aonde você quer chegar. Sabe, a gente vê tantas palavras negativas aí. Por que você não faz isso? Por que você não acaba com isso? Você não vai lá e tá... Não. Vamos esperar no Senhor. Porque Ele é a grande resposta que nós temos. Assim sendo, eu te agradeço mais uma vez. E você está aqui. Deus está tomando esse tempo. Não estou tomando o seu tempo. Estou valorizando o seu tempo. Com essa mensagem, para que você seja resiliente. Para que você seja um lutador, para que você busque seus recursos, para que você possa viver, para que você possa sobreviver às lutas e tempestades. Nada é eterno. Nada é eterno. Acredite e confie. O meu muito obrigado. Curte, compartilhe, manda esse vídeo com um amigo seu. E eu agradeço pela sua paciência. E o meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.